Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 3 livros que me ajudaram muito na minha formação. Para quem não sabe, eu sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo. Gosto muito dessa área, de toda a parte de humanas, sempre fui apaixonada por leitura, boas histórias, histórias reais e histórias inventadas. E aí trouxe 3 livros para te indicar, você gostando de comunicação e jornalismo ou não, eu tenho certeza que pelo menos um desses vai te deixar com vontade de ler esses livros, que não são só ficção, na verdade os 3 são escritos por jornalistas que eu admiro e todos eles são histórias reais. Pois é, gente, nem só de jornalismo do dia a dia vive essa nossa profissão. É possível sim usar elementos da ficção para escrever uma boa história, um bom enredo de algo que aconteceu na vida real. O primeiro livro que vou falar para vocês é o Todo Dia, a Mesma Noite, da Daniela Arbex. Eu acho que esse não é o livro mais famoso da Daniela, provavelmente seja o Holocausto Brasileiro, um que eu ainda não li, mas está na minha lista. Mas Todo Dia, a Mesma Noite vai contar a história daquele acidente que teve em Santa Marina, na Boate Kiss. Vocês se lembram, gente? Algo que parou o país, mobilizou todo mundo, onde vários jovens perderam a sua vida depois, de um incêndio causado por um show pirotécnico da banda que estava lá no dia. Quando eu li esse livro da Daniela, foi muito chocante para mim, porque ela foca, claro, ela traz sim o relato do que aconteceu, das vítimas, mas é tão detalhada a forma como ela conseguiu apurar o sentimento que parou essa cidade. Então a gente tem ali depoimentos das pessoas que ficaram. Então, de vítimas que estavam lá naquela noite, perderam alguém que amava, perderam amigos, de parentes recebendo a ligação e sabendo da tragédia, de pais indo atrás dos filhos e das filhas nos hospitais, de pessoas perdidas e desnorteadas, de reconhecimento de corpos. Também a entrevista de pessoas que trabalharam nos primeiros socorros. As pessoas até falam que a cidade ela nunca mais foi a mesma até hoje, porque era uma cidade pacata, tranquila, alegre, cheia de jovens e que teve aí essa marca na sua história de uma maneira tão triste e trágica. O segundo livro que vou falar é o A Vida que Ninguém Vê, da jornalista Eliane Brum. Gente, esse livro, ele na verdade é o que tem menos dessa narrativa ficcional. Na verdade são crônicas, então são pequenas histórias ali, mas muito bem escritas, que na verdade eram textos que a Eliane publicava em uma coluna, em um jornal, e ela acabou reunindo todos esses textos e lançando esse livro. Mas a ideia dela para essa coluna e depois de juntar tudo isso num livro é genial, onde ela pensou, olha, ela até conta no começo do livro, que estava ali meio sem ideia do que falar. Quando a gente estuda comunicação, a gente acaba estudando algumas características que podem fazer um fato virar notícia ou não. Como, por exemplo, a notícia ser um grande acontecimento, ter ocorrido com alguém famoso ou alguém de destaque, algo que impacte a vida de muitas pessoas. Só que ela foi totalmente na contramão disso e decidiu escrever sobre as vidas que ninguém vê. E é aí, gente, que tá a poesia e a beleza desse livro, porque todo mundo tem uma boa história para contar. E aí vai do talento, obviamente, do ouvinte, de saber ouvir essa história e saber transmitir ela de uma maneira que fique atrativa para que os outros leiam, mas ela demonstra isso de uma maneira genial, na minha opinião, que todas as histórias são histórias e válidas para serem ouvidas. Então, ela conseguiu conversar com um homem que trabalhava carregando malas no aeroporto, mas era uma pessoa muito humilde, muito simples, e o sonho da vida dele era andar de avião. Ou então um morador de rua que nunca tinha pedido nada pra ninguém, entre outras histórias que são tão simples, tão singelas, mas que a gente acaba se identificando e vendo a beleza nelas, e vendo que é a história de alguém e que faz sentido pra alguém, e tirando alguma lição de tudo isso, do comum. E o terceiro e último livro que vou falar, esse é o que eu tenho aqui na edição física, que é O Nome da Morte, do jornalista Cléster Cavalcante. Esse livro tá até autografado. Eu já assisti 2 palestras do Cléster quando estava na faculdade e posso dizer que admiro muito ele como jornalista. Aqui nesse livro a gente vai ter a história do Júlio Santana, um homem que matou mais de 490 pessoas ao longo de sua vida. Ele era um pistoleiro, um matador de aluguel que era contratado por pessoas influentes ali para eliminar alguém que tinha alguma dívida ou que tinha alguma rixa, algum problema. Então parece história de ficção. E o livro inteiro é
escrito como se fosse uma ficção. Tem vários elementos aqui de suspense, de romance, mas também tem muito dado que eu, como jornalista, foi o que mais me encantou, ver assim o trabalho minucioso que o Clayster teve de ir atrás de documentos, de dados, de informações, de buscar nomes de pessoas. É sensacional o que ele fez aqui, sem deixar de lado toda essa parte da narrativa que envolve a gente, te faz querer saber por que esse homem entrou nesse mundo, o que aconteceu com ele. E aqui dentro a gente tem, assim, mapas que ajudam a gente a entender a história, né? Por onde ali o nosso protagonista ele foi passando, tem fotos para ajudar na ambientalização. Então é um livro jornalístico, sim, como todos os outros, mas também, como eu falei, traz essa narrativa que envolve a gente e faz a gente querer saber o que vai acontecer na história. E a gente tem o protagonista e o antagonista, o mocinho e o vilão, sendo o mesmo personagem, a mesma pessoa da história, ainda sendo um caso real. Mas você quer saber como é que vai terminar e como é que ele vai passar por tudo isso e como é que esse homem tá hoje. E aí, para saber todas essas informações, é claro, só lendo o livro. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo se você tem alguma indicação de livro escrito por jornalista, de livro reportagem, ou então de algum livro baseado em fatos reais. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like. Obrigada por ter assistido. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais!